Hoje estamos aqui para mais um tema muito importante, que é a essência. Nós passamos o nosso dia, sejamos terapeutas ou outra profissão qualquer, eu quando digo nós, quem está nesta jornada do autoconhecimento espiritual, e pessoal também, e passamos aqui o dia inteiro, eu pelo menos passo, a ler, a falar com pessoas sobre a essência. Essência para a esquerda, essência para a direita, essência para todo lugar. O que é esta palavrinha essência? Para começar, é uma palavra. Portanto, é uma palavra que acarreta o significado que nós lhe atribuímos, não é? E, portanto, vale tudo. Mas essência, como palavra, assim, meia desconexa, quer dizer existência. Quer dizer ser. Então quer dizer vida. Porque ser é vida. Não há separação entre o ser e a vida. Ser e vida é o mesmo. E quando estamos aqui a falar então a essência, estamos a dizer que a essência é um todo, é o todo, é tudo. A essência nunca pode estar separada de nada. E é uma das coisas que nós, se vocês lerem os posts aqui no Facebook, nas redes sociais, muitas das vezes quando as pessoas se referem à essência, estão-se a referir ao corpo e à mente. Pois é, amores. Mas então como é que a essência, que é o todo, que é a própria existência, pode ser o corpo e a mente? O corpo e a mente estão limitados a algo, a conceitos, a carne. Está aqui, o corpo supostamente tem limites, limitações. Que é o que faz muitas vezes as pessoas sentirem-se tão mal, é ou não é? Então, para fazermos aqui esta jornada profunda até chegarmos à raiz e à verdade da essência, vamos começar aqui por esta realidade aparente, que é exatamente o corpo e a mente. Então, vamos começar exatamente por aí. Então, qual é a essência do corpo e da mente? Isto é, do que é que o corpo e a mente são feitos? E aqui é que começa a gerar teorias diferentes, opiniões diferentes, mas nós podemos nos cingir a simplesmente àquilo que podemos intuir, experienciar. Então, o que nós aprendemos desde pequeninos, a salvo raras exceções, é que o corpo e a mente são átomos. Mas vamos começar aqui pelo corpo. O corpo é um conjunto de átomos, ensinam-nos lá na física e na biologia e por aí vai. E se formos a pensar, se formos a ver exatamente, átomos é matéria. E aqui na espiritualidade, curiosamente, há aqui uma distorção muito grande. E uma confusão muito grande. Começa logo aqui na matéria. Porque quando a maioria das pessoas fala na espiritualidade, está a falar no fator energético. Então é como que se nas teorias da espiritualidade em geral se tomou como certo de que a matéria é diferente de energia. Uma coisa é algo enérgico, outra coisa é matéria. Então, mas se nós formos estudar física, já para não falar em física quântica, que é mais específico, mas fomos estudar física, física atómica, física nuclear, não é? O que nós vamos aprender é que a própria energia são os átomos em movimento, certo? Então, energia e matéria é a mesma coisa. A energia é matéria.
E a matéria, num determinado movimento ou forma ou manifestação, digamos assim, é a chamada energia. Então, a matéria as pessoas associam às coisas sólidas, aos objetos, dinheiro, um carro, uma casa, um móvel, não é? Um banco, enfim, o que for. A matéria, porque é algo denso, é o chamado mundo grosseiro da dualidade. É um mundo grosseiro porquê? Porque a nossa mente percepciona a matéria. Porque o nosso corpo percepciona através dos 5 sentidos esta mesma matéria. E a energia já não percepciona porque ela é uma matéria menos densa. Então, não é visível ao olho humano. O que nós vemos da energia são sensações, são movimentos, não é? Quando estamos a olhar para o mar, nós não estamos a ver de uma forma palpável a energia, mas sentimos e vemos a manifestação do movimento da água nas correntes, nas ondas, e o mesmo podemos dizer do vento, do fogo e uma carrada de coisas. E é isso que nos ensinam, de facto, logo no início, é que tudo é matéria. O corpo é matéria. E é isto que a Isabel está aqui a dizer. Mas o corpo também é matéria. Tudo é matéria. Tá? Daquilo que nos ensinam, tudo é matéria. Mas agora o que estamos aqui a averiguar, e já que tivemos a resolver aqui esta confusão que muitas vezes se encontra sobre a energia e a matéria, agora que chegamos aqui a esta conclusão e esta evidência de que a matéria é energia, são os átomos, não é? Então surge a questão de que o que é a mente? Qual é a essência da mente? Então a mente também é uma forma de matéria, né? Também é um conjunto de átomos. É como se estivesse num plano ainda mais subtil. Então a mente não consegue percepcionar energia, mas é como se sentisse. Tá? Então a mente também é matéria. Estamos a falar da dualidade. Então, na dualidade, aquilo que nos ensinam é que tudo é matéria. E voltamos aqui à questão base, que é, mas e o que é então? Ok, tudo é matéria, vamos partir deste pressuposto que é matéria. Estamos aqui, se vocês repararem, estamos a recuar corpo, objetos, né? Dualidade, corpo, mente, mas e agora? O que é a origem? O que é a essência da mente, verdadeiramente? Reparem, eu agora estava aqui a lembrar, é como se isto fossem camadas, as tais camadas da cebola, não é? Então, é como que o corpo é uma camada da cebola e que tem lá subcamadinhas, né? O corpo. A mente são outras camadas. A mente estamos a falar, lembrando sempre que a mente estamos sempre a falar de pensamentos, que pensamentos levam a sentimentos e que estes sentimentos e que estes próprios pensamentos levam a imaginações e a memórias. Sem pensamento, relembrando algo que é muito importante e que também é uma grande confusão na espiritualidade e no desenvolvimento pessoal e psicológico, sem pensamento não há emoção nem sentimento. Ou pelo menos não há significado atribuído à emoção. Sem pensamento não há imaginação mental. E sem pensamento não há memória. Não há história. Não há história de vida. Não há memória e não há história de vida. Não é? Mas pronto, hoje não estamos aqui a falar disso. Então,
Do que é que estamos aqui a falar então quando falamos do corpo e da mente? Estamos a falar do ser humano. O ser humano é só, é só estas camadinhas da cebola. É uma armadura enferrujada. É só para quem já leu o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Então é como que por cima de uma essência, né, ou a essência veste uma roupa que se chama ser humano. E este ser humano, agora vamos aqui entrar na parte mental, psicológica ou whatever, que é este ser humano é o tal ego, é a mente. Não vamos fazer aqui a separação, porque nós fazemos a separação da mente, ego, das atividades mentais, porque é mais fácil de estudarmos e de compreendermos. Mas agora vamos sintetizar isto tudo e vamos dizer que o ser humano é o conjunto corpo e mente, é o complexo corpo e mente. E porquê é que surge, relembrando aqui, para quem ainda não me viu aqui ao vivo, para quem não viu os lives que tenho feito, os vídeos lá no YouTube, no canal Expaz, vamos só relembrar aqui algo muito importante, que é a mente não é mais do que o fruto de uma sensação, uma falsa sensação de separação. Isto é, quando nós nascemos, nós somos a essência, como somos sempre, mas isso vamos ver, somos a essência, e com estas regras, estas leis, estes comportamentos dos pais, estas crenças dos pais, os medos, as dúvidas, as preocupações, as alegrias, todos estes comportamentos são absorvidos pela criança. E, por outro lado, os pais acabam por, sem quererem e por herança cultural, por programar a criança vai absorvendo como uma esponja e copia tudo aquilo que vê à sua volta e, portanto, vai começando a surgir algo que vai defender essa criança, como se algo na criança que é a essência, que é a pureza, que é a inocência, vai gerando lá uma sensação de rejeição, de abandono, de crítica, de mal-estar, de incómodo, de perigo de vida. Porque é isso que a criança vê nos adultos, não é? Em quem o rodeia. É pessoas com medo, com dúvidas, com inseguranças, com preocupações, a terem que se esforçar para serem alguém um dia e por aí vai. Então, e tendo aqui em conta que é assim que se gera a mente, lembrem-se, isto são tudo concepções, mas é para nós podermos refletir aqui sobre o assunto e chegar ao cerne, ao centro, à fonte. O que quer dizer que se nós formos, já para não falarmos se nos identificarmos, mas se nós fôssemos realmente este complexo corpo e mente, ou seja, se fôssemos realmente o ser humano, então nós estávamos constantemente em dor, que é o que nós olhamos à nossa volta na sociedade, não é? A grande maioria das pessoas está em sofrimento. Vai dar sempre aquela história que a maioria das pessoas, que pelo menos está aqui no desenvolvimento espiritual, tem muito aquele hábito, literalmente, de dizerem que não sofrem, não estão a sofrer. E relembrando aqui a todos vocês que o sofrimento é só um nome que dizemos quando a pessoa não se sente em paz, quando a pessoa não está numa felicidade permanente, quando uma pessoa não se sente livre, quando a pessoa sente mal-estar, preocupações, problemas e por aí vai. Então, se nós formos realmente este ser humano, se nós fôssemos este ser humano,
o resultado é sempre sofrimento. Porquê? Porque na separação, esta sensação que as pessoas acarretam desde a infância de separação, é basicamente de se sentirem incompletos. Estão separados de um todo e, portanto, estão em perigo de vida até, é uma questão de sobrevivência. Não só sobrevivência física, mas sobrevivência desta identidade deste ser humano. Então estamos a falar do quê? Do ego. O ego não é mais do que o defensor que acaba por se autossabotar para manter esta identidade. É como se este ser humano, neste caso, por exemplo, aqui Marta Ventura, achasse que tem, agora ia dizer personalidade jurídica, lembrei-me do gato fedorento, não interessa, que tem uma personalidade própria, independente. E, portanto, se o ego sente que tem uma personalidade própria, que tem uma identidade, que é à parte de tudo, ele vai se sentir mal, vulnerável e por aí vai. Mas ainda assim, nós não respondemos com esta primeira reflexão, nesta primeira instância, nós não estamos a responder a, mas o que é a essência do ego? O que é a essência da mente, afinal? Se o ego é um resultado de uma programação mental, mas então qual é a sua essência? E o que nós vamos a ver realmente na física, não é? Na biologia, o que dizem é que na psicologia é matéria, é um conjunto de sinapses, de ligações neurobiológicas que estão aqui a acontecer. Certo, tudo bem, é compreensível, é válido, é uma perspectiva válida e é uma explicação super inteligente. Boa. Mas qual é a essência disso tudo na mesma? E aqui é que entra a nossa experiência. Aquilo que é a verdade, que é a experiência verdadeira, não é da mente. Não estamos a falar aqui de uma experiência mental, estamos a falar da experiência em si. A experiência é a própria vida, já lá vamos. Então, o que acontece aqui é que quando uma pessoa começa a colocar em causa esta essência e começa a investigar o que é esta essência afinal, ou seja, quando ela se começa a permitir a não dar como garantido aquilo que foi ensinado a vida toda, incluindo na espiritualidade, então, se a pessoa se permitir a despir-se do corpo e da mente, isto é, a pessoa vai verdadeiramente e honestamente averiguar o que é este corpo. Este corpo sente? Este corpo tem vida própria? E vamos rapidamente concluir, se estivermos de mente aberta, se não estivermos apegados aos nossos conceitos, pré-conceitos, às nossas ideias, convicções, nós vamos perceber rapidamente que o corpo não tem vida própria. O corpo tem uma coisa até que depois nós estudamos no yoga, na espiritualidade, que é um prana, reiki, um chi, o que lhe queira chamar. E voltamos ao mesmo. Mas esse prana supostamente é uma energia. A energia é matéria. Mas qual é a essência dessa energia? Então o corpo não tem vida própria. Voltamos aqui à mesma questão. E se avançarmos em relação à mente, vamos verificar que se eu sei que existe aqui uma coisa chamada mente, se eu estou a observar a mente, então há algo por trás desta mente. É como se nós recuamos. Estamos aqui a despir-nos, lá está, da mente e do corpo. Do corpo já nos despimos. Boa. Então o corpo está dependente de algo. De uma essência. Porque os átomos, que são supostamente a essência do corpo, vêm de algo. São feitos de alguma coisa.
ou não coisa, neste caso. Então, se eu consigo observar a mente, então eu também não sou a mente, que só não sou. O mais engraçado é que, para além de não ser a mente e de não ser o corpo, eu sou a consciência que está consciente de que está ali um corpo e uma mente. Então nós estamos aqui a recuar. E agora despimos o corpo e a mente. E vamos o quê? Investigar. Se não tiver aqui o corpo e mente, então o que é que está? E aqui começamos a retirar o véu do verdadeiro eu. Aquele eu que não está dependente do corpo e mente. Porquê? Como é que nós conseguimos confirmar, perceber, sentir verdadeiramente, saber verdadeiramente que o corpo e mente não precisam de estar aqui para eu existir? É simples. Todos nós, sem exceção, conseguimos com toda a facilidade e sem qualquer movimento nem esforço de perceber que eu existo. Quando nós estamos a dizer a palavra eu, apesar dela estar muitas das vezes a ser apontada para o corpo e para a mente, é como se eu dissesse eu, Marta Ventura. Mas se eu for para além deste corpo e mente, se eu despir este corpo e mente, fica cá o eu na mesma. Eu. Eu sei que está aqui um corpo e mente. Eu existo. Então é isto. E nós chegamos aqui a um ponto em que está algo que não é percepcionado pela mente, e muito menos pelo corpo, porque o corpo é o resultado, é o sintoma da mente. E aqui surge a segunda grande questão. A segunda grande reflexão, que é, há aqui um espírito, aquilo que o pessoal chama de espírito. Espírito é essência. Espírito significa essência. E este espírito é o que chamamos a alma. Então, quando nós começamos a fazer esta investigação no início da jornada do autoconhecimento espiritual, nós começamos muitas das vezes, ou muitos de nós, a aprender que há uma coisa chamada alma. Cada ser humano tem uma alma, um espírito. Mas coloca-se aqui a mesma questão. É um espírito que habita o corpo e a mente, que habita vários corpos, várias vezes, com o intuito de quê? Supostamente de evoluir. De evoluir para onde? De onde vem essa alma e para onde vai? E qual é a essência dessa alma? Oh, bolas! Então voltamos à estaca zero. E mais, se eu sei, se eu estou a observar corpo, mente, alma, então eu não posso ser nem o corpo, nem a mente, nem a alma. E agora aqui é que isto começa cada vez a ser mais provocatório para a nossa mente. E garanto-vos isso, porque eu passei por isso. E sei bem o que a minha mente resistiu a isso. É como que se esta evolução da alma, como se lhe chama, é como se estivesse a preparar a alma e, 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 e para o reconhecimento da sua essência. E a grande, a grande brincadeira no meio disto tudo é que não é a alma que se tem que reconhecer, é a essência, como que se a essência estivesse embrulhada no corpo, na mente e na alma e se esquecesse de quem é. Que também é uma concepção, ok? Então, chegamos aqui a um ponto novamente em que
efetivamente, a essência do corpo, da mente e da alma. E reparem que nós estamos aqui a fazer uma viagem, é lindíssima esta viagem, de mergulhar, um mergulho profundo no ser, naquilo que tudo é, que todos partilhamos, que todos somos. E chegamos à essência, que ainda é para além do observador, mas isso já são outros quantos, não vamos entrar por aqui hoje. É como se nós, o corpo, a mente, a alma, na verdade, são como se fossem manifestações deste ser que nós somos, passa a redundância, e agora há aqui um recuar, seguir o rasto, né? Seguir o rasto até à essência, até à fonte, a verdadeira fonte. Porque como é que os pensamentos, que é isto que as pessoas dizem, a essência são os meus gostos, é a minha identidade, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, as minhas virtudes, os meus defeitos, mas como é que alguma vez a mente, como é que alguma vez o pensamento poderia ser a essência de algo? A essência é uma coisa que está sempre lá, presente. A essência é algo consciente. De quê? De si mesma. A essência é a própria existência. Então, a essência nunca desaparece. E quando as pessoas estão a dizer que a sua essência é o pensamento, são as suas ideias, as suas crenças, as suas convicções, o que vai lá na mente, então as pessoas estão a dizer algo extremamente incongruente, sem se aperceberem, cá está. Foram ensinadas assim, como não dizer assim, não é? Então o que as pessoas estão a dizer é que a essência, que é permanente, é o pensamento. Mas o pensamento entra, fica e vai. Então o pensamento também não é a essência. Se ele se move, se ele é mutável, se ele um dia nasce e um dia vai morrer, ou seja, se ele um dia aparece e um dia desaparece, então não pode ser a essência. E para além do pensamento, é a mesma lógica com o sentimento, mas à medida que nós vamos nos chegando a este núcleo da mente, as pessoas tendem a resistir, porque é a própria identificação com a identidade. É como a mente não quer ser descoberta, a mente não quer deixar de existir. O que a mente não sabe, nem nunca vai saber, é que ela é a própria essência. Ela é feita desta essência, deste ser. Então, se formos a fazer esta análise também para o sentimento, para as emoções, é como que uma pessoa agora sente uma coisa, amanhã sente outra. Quantas vezes as pessoas dizem, hoje estou-me a sentir tão bem, hoje sinto que sou capaz de tudo, hoje estou cheia de força, hoje estou na maior e tal. Boa. Mas no dia a seguir, se acontecer algo que vai contra as suas convicções, contra as suas crenças limitadoras, contra as suas ideias, né? A pessoa vai se sentir miserável, em depressão, em ansiedade, em stress. Basta haver um pequeno desvio da sua rotina, muitas das vezes, para a pessoa se perder. Então, como é que o sentimento, que um dia é uma coisa e no outro dia já é outra, ou seja, ele entra, fica, sai. Como é que pode ser a essência? A essência é permanente. Em relação à imaginação, é exatamente o mesmo. E reparem, quando nós estamos aqui a falar de sentimentos, vamos pôr tudo no mesmo, para não estarmos aqui a separar emoções de sentimentos. Porque quando nós estamos aqui a falar de sentimentos e falamos, por exemplo, do medo, tenho medo de não conseguir, tenho medo de ter um acidente, tenho medo de morrer, tenho medo de perder alguém, tenho medo disto, tenho medo daquilo. Este medo
como nós já vimos aqui em vários lives, e vão ter e têm vários vídeos lá no canal do YouTube Eco de Paz. Este medo é a imaginação mental. Então, da mesma forma que ele entra, a pessoa está lá cheia de medo, problemas disto, preocupações, ansiedades, estresse e tal, de repente cai à cama, adormece, e às vezes a malta diz-me assim, Marta, mas eu não dormi nada. Enfim, vale o que vale, porque nós sabemos que as pessoas dormem sempre alguma coisa. E quando a pessoa dorme, o medo desapareceu. Porquê? Porque a mente não está lá, porque o medo desaparece da mesma forma que aparece. O que quer dizer, e é isto que eu agora estou a querer chegar, é que quer dizer que se eu remover o pensamento e o sentimento, começa a ficar uma coisa chamada essência. Se eu remover a imaginação, não é? Lá está, estamos aqui a tirar a roupinha toda. Não é? E se finalmente chegarmos às memórias, que aqui é que muitas pessoas fincam o pé e dizem, não, isso é impossível porque eu vivi isto. Quando chegamos às memórias, quando chegamos à história, é exatamente o mesmo. Da mesma forma que me surge uma memória, ela também vai embora. E como? Quantas vezes? Pois digam-me aí nos comentários, quantas vezes vocês não se lembram de determinada situação e alguém vos diz, e tal, não te lembras, aconteceu isto, aconteceu aquilo e tal, e depois o que a vossa mente vos indica, o que vocês sentem é, sim, agora que estás a falar nisso, agora parece que me está a vir à memória. Este estar a vir à memória é a mente que se adapta. É o surgir, a recordação e desaparecer. Recordação não é mais do que um pensamento bem manipulado pela mente. A mente agarra em várias ideias, em várias imagens, em várias sensações e sentimentos, junta tudo num e faz lá uma coisa chamada memória, que é a história do passado. Enfim. Então, retirando o corpo, removendo o corpo, removendo a mente, a alma, que é o que nos vela esta essência, isto é, está a ser alimentado, é feito desta essência, tudo isto é feito desta essência, o que é que fica? Essência. Ser. Consciência. Existência pura. Plenitude. Há-me aqui a faltar esta. Que quer tudo dizer a mesma coisa, porque se a essência é o todo, se é o tudo, se não há nada para além da essência, então como pode faltar alguma coisa? Como pode haver separação? Como pode haver comparação? Como pode haver pensamento? Não há conceitos, não há pensamento. Porque o pensamento é o conjunto lá, as combinações das palavras, dos conceitos. E eu trago-vos aqui vários exemplos. 3, que é para não ser aqui muitos, não é? Se não qualquer dia começa a fazer aqui lives 3 horas. Já falta mais, não é, malta? Então, vamos ver aqui um exemplo. Pensem num bibelô, num jarro. Um jarro que é feito de barro. E o que nós dizemos é, ele é feito de barro. A sua essência é barro, é isto que estamos a dizer. Se ele é feito de barro, a sua essência é barro. É algo que nunca desaparece. Lembra-se, estamos a fazer aqui uma concepção. Sim, o barro transforma-se, mas aqui estamos a tomar de ponta que o barro é como se fosse a essência, o todo, que nunca desaparece, nunca começa nem nunca acaba, é ilimitado. Então,
Um bibelô que se parte, o barro continua lá. A forma, o nome, o objeto com aquela função determinada, se for um jarro de água, uma coisa assim do género, não é? A sua função, uma das suas funções é levar lá a aguinha dentro dele. Boa? Então, a essência está sempre lá. Se aquele barro tiver ainda por cozer, não é? Nós podemos agarrar no pedaço de barro que é a essência, num estado puro, e moldá-lo a um bibelô, podemos pôr em forma de elefante, podemos pôr em forma de anel, podemos pôr em forma de árvore. Mas a pergunta que eu vos faço é, quando nós moldamos o barro, essa árvore é real? Quando nós, isto é, essa árvore está ali mesmo? Quando nós moldamos um pedaço de barro a um bibelô, a um jarro, esse jarro está ali mesmo? É a sua essência? Não. A essência é sempre o barro. O próprio barro, a essência, não é? Não muda. É permanente. E o mesmo acontece connosco. A nossa essência é ser, é a própria vida, acontecer. É um todo infinito, é o todo infinito, ilimitado, permanente, que como se que se movesse sobre si mesmo, consciente de si mesmo, auto-iluminado. Como que esse movimento parece ser o ser humano. Passa a redundância, isto começa a ser muito redundante, não é? Mas o ser humano é só o objeto, o nome, a forma e a função. Porque a sua essência, a essência de tudo, é a própria essência, é a existência. É o todo, consciência, vida. Outra metáfora que também me ajudou aqui a entender, a compreender e a reconhecer este ser que somos. A essência do mar é água. A água é a essência de tudo. Não tem limite. Não temos como prender a água. Sim, colocamos lá um copo, mas ela não está presa, ela continua a ser água. E o que é que acontece aqui? Acontece que na água, o movimento da água, surgem ondas, correntes, espuma nas ondas, ou não nas ondas, mas tudo continua a ser água. Isto é, a onda, para lhe podermos chamar onda, ela depende da água, porque sem água a onda não existe. O mesmo para a corrente, para as correntes lá na água, e o mesmo para a espuma. Então, a essência é água. Nunca muda. É permanente. Não nasce nem morre. Está ali só. Aceitação pura. A água não diz, ai tal, e não gosto nada daquela onda. Ou não quero nada que tenha 20 ondas hoje. Hoje só quero 3 ondas aqui em mim. Não, mas é aceitação pura, no sentido em que não está lá ninguém para decidir se vai aceitar ou não, para raciocinar, para pensar se vai aceitar ou não. Isso é lá a função da mente. A essência está livre de pensamento, está ausente de conceitos, de emoções,
de sentimentos, de histórias, porque é a aceitação pura, tal como a água e a onda. E esta é a verdadeira essência de tudo. Da mesma forma que a água não precisa da onda para existir, porque ela é a própria existência, a existência, consciência, não precisa do ser humano, do corpo, da mente, da energia para existir. Porque esta consciência é o todo. Esta existência é o todo. Esta essência é o todo. Agora, é como que se nós fomos ensinados que somos este corpo e mente, esta energia, este ser humano, e que temos que ser mais humanos, curiosamente é uma parangona muito irónica, então é como se nos tivessem, nós estávamos na perspectiva da essência, isto é uma concepção gigantesca, mas vamos dizer assim, ou eu vou-vos dizer assim, é como se nós tivéssemos estado nós somos a essência, nascemos e continuamos a ser essência, agora somos essência, no agora somos sempre essência. E é como se houvesse aqui um movimento que nos puxa daquela essência, aparentemente, mas a essência é sempre ela, não existe nada sem essência. E eu começo a ver a vida da perspectiva do quê? Do ser humano. Da limitação, da superimposição, do condicionamento, do quê? Dos conceitos, da mente, das representações mentais, dos padrões mentais, emocionais, sentimentais, porque os sentimentos não estão à parte da mente. Eu leio todos os dias aqui nas redes sociais que temos que sentir mais, mas sentir é a mente que o faz. Eu sou muito mental. Uma pessoa mental tem lá os sentimentos na mesma. Isso é só, lá está, uma história que a mente conta, enfim. Então, para finalizar aqui este pequenino raciocínio, então nós somos a essência, mas que fomos habituados a ver através da mente, a achar que somos a mente e o corpo e que somos esta personagem. E agora, este último e derradeiro caminho para a verdade, para a felicidade, para a paz, para a liberdade, para aquilo que já somos, este último e direto caminho é nós fazermos uma espécie de prática espiritual para nos lembrarmos quem somos. E não é a mente que tem que se lembrar, porque a mente é só uma confusão de identidade. Não é o ego que se tem que lembrar, porque o ego também é uma confusão de identidade. Não é a energia que se tem que lembrar, porque a energia é só um conjunto de átomos que é a manifestação desta essência. Então é como se esta essência, aqui localizada e manifestada neste ser humano, estivesse lá esquecida de quem é. Enfim. E agora é este voltar constante, é o retornar a casa constantemente a este eu sou, a este amor, é viver a vida, habitando na mesma este corpo e mente que é super inteligente e absolutamente grandioso e precioso, porque afinal a sua essência é a essência, não é? A sua essência é o ser, é o próprio amor, e nós começamos se nos permitirmos, se fizermos este retroceder por prática, perder o hábito de acreditarmos, porque acreditar é uma crença. Perder o hábito de estar na mente, de estar no ego, de estar a acreditar, de estar embrulhado no que a mente diz, nesta vozinha mental. E quanto mais nós nos permitimos a fazer este caminho de retorno, de reconhecimento do eu que somos, mais nos estabelecemos, mais os problemas se transformam, na verdade, em oportunidades para este reconhecimento.
mais nos lembramos que os sentimentos e emoções são imaginações mentais, logo não nos podem afetar. É como as nuvens, uma nuvem não me pode afetar, né? Então, imaginem que a essência é o céu, isto hoje é só metáforas, mas estou aqui a colocar as metáforas, carradas de metáforas. É como que se a consciência fosse o céu, consciência, eu quando digo consciência é a essência, e está lá uma nuvem. E a consciência é a aceitação. A consciência não quer que a nuvem saia ou que deixe de querer. A consciência é existência pura. Então não há um querer, não há necessidade, não há um precisar, não há um esforço. É só estar. Se não vivermos à luz desta essência, se continuarmos prisioneiros desta mente, deste ego, ou seja, das crenças lá dos nossos antepassados, porque isto é tal herança cultural, vamos continuar a sofrer e, mais grave ainda, vamos continuar a dizer que não estamos em sofrimento. E depois chateamos-nos com alguém que amamos, gritamos com uma pessoa que encontramos na rua e que está a prestar um serviço, enfim. E isto depois é gradual, nós ou somos afetados por dúvidas, somos afetados por medos, somos afetados por raivas, por irritabilidades, por zangas, por tristeza, por depressões, por ansiedades, por stresses. Somos afetados pelas nossas próprias crenças limitadoras e andamos a dizer para nós mesmos: e sim, eu tenho crenças limitadoras, mas eu não consigo desconstruir, eu já tentei tudo, eu já sei isto. Este é o ponto mais crítico quando chegamos à jornada espiritual, quando há aqui o início do despertar. É um falso despertar, porque nós achamos que somos uma alma, que somos uma partícula, que somos uma centelha, que somos uma parte do todo. Nós somos o todo. É completamente diferente. Se fôssemos uma parte do todo está separado. Está separado, é vulnerável. É vulnerável e insuficiente. Vai ter que andar a lutar para se esforçar para um dia chegar lá à suficiência. E quando nós vivemos à luz desta grande crença absolutamente superimposta pela mente e limitadora, só inevitavelmente vai dar ao sofrimento. Que é aquilo que leva as pessoas a dizer: eu não quero nem pensar nisto. Perder um filho, perder um companheiro, perder a mãe, o pai, perder... As pessoas não querem pensar naquilo. Tenho aqui o sentimento de medo. Foge dele. Há aqui a raiva. Não, eu não sinto raiva. Não, eu não sinto raiva. Não, eu não odeio ninguém. Não, eu não sei quem é ninguém. Não, eu já não julgo ninguém. Eu já não comparo ninguém com ninguém. Eu já não me comparo. Eu já não quero saber o que os outros pensam de mim. O problema é deles. E isto é tipicamente a resposta de uma pessoa que lá no seu inconsciente, que é o inconsciente que está a comandar, é a programação mental, é as pessoas recusarem-se a serem honestas com elas, porque não aprenderam. É preciso coragem e clareza para querer investigar este ser. Por outro lado, quando vivemos à luz desta essência que somos, à luz da não separação, e eu sei que a mente vai lá dizer: oh Marta, mas eu tenho contas para pagar, eu tenho filhos para educar, eu tenho... Isso pode ser tudo desconstruído um a um. Só tens que te permitir. Há o benefício da dúvida, não tens nada a perder, do não já não passa. É tão simples quanto isto. E quando vivemos e nos permitimos a viver à luz deste eu verdadeiro que somos, de nos estabelecermos,
chegar a um ponto em que só queremos nos estabelecer ali. O que é que vai acontecer? Eu não preciso decidir. Eu não preciso de optar. Eu não preciso de me esforçar. Eu não tenho deveres, nem responsabilidades, nem obrigações. Eu posso continuar a dizer para mim mesma: sim, eu tenho aqui tarefas para fazer, mas se não as fizer, está tudo na sua mais perfeita ordem, não afeta minimamente. É isto que é viver à luz da nossa essência de amor, do todo. É viver numa equanimidade profunda. Não é numa, é a equanimidade que nós somos. Porque aqui nós estamos livres de conceitos. As palavras não têm peso, amores. Quando nós sabemos e sentimos e somos esta essência de amor, de felicidade, de aceitação, por um lado tudo perde significado, aquele peso negativo, aquele medo que venha a acontecer alguma coisa de errado, aquela constante hábito de ir para o futuro quando ele não existe, ou de estar preso no passado. A permanente comparação. Aquela pessoa é melhor que eu já devia estar ali, eu já devia fazer aquilo, eu devia meditar. A culpa deixa de existir. Porquê? Com este retorno a casa nós percebemos que somos o todo, não falta nada, eu não posso acrescentar nem retirar nada do que eu sou verdadeiramente. Então, e Marta, como é que se fazem as coisas no dia a dia? É simples. Nós estamos em amor, fazemos como o céu faz. Ele não toma decisões nenhumas. Ele só está a ser. E neste movimento, como há as correntes da água do mar, o mar não, a essência, a água não decide, vai haver uma corrente aqui, tenho que me esforçar para fazer uma corrente ali, para fazer uma onda acolá e para ter uma espuma branca, cinzenta ou preta. Não, a água está só ali, num movimento imóvel. É um paradoxo, mas a mente não consegue compreender isto. Mas é esta espécie de movimento, esta espécie de vibração, que é aquilo que chamamos a mais perfeita ordem da vida. É a única ordem da vida. E esta mais perfeita ordem da vida não é mais do que eu sou. Estou aqui, consciente de que estou consciente de que sou esta consciência, e aqui surge, aqui a mente está aquietada, ou não, ou está em agitação, mas eu sou esta presença, permanência, plenitude. É um saber profundo, não é um saber mental. E aqui, neste eu que sou, eu vejo os recursos da própria vida, ou seja, de mim mesma, da essência de tudo a acontecer, este movimento sem movimento a acontecer, e eu vejo. Quando, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo muito prático. Uma pessoa diz: tenho que ter mais dinheiro, preciso de pagar aqui uma conta. Se a pessoa estiver em consciência, na sua essência, a pessoa está serena. Porquê? Porque confia na vida. E se a pessoa precisar mesmo de pagar aquilo, se for esse o destino da pessoa, o dinheiro vai aparecer. Ou vai aparecer alguém que lhe oferece esse dinheiro, ou vai aparecer uma possibilidade da pessoa trabalhar e ter esse dinheiro. O que seja, a vida providencia. É a diferença entre nós vivemos na mente, identificados com este falso eu, e achamos que temos que fazer, que nos esforçar para ter, para ser, para acontecer, ou eu estar numa profunda e ser esta confiança plena, numa segurança profunda, porque aqui é o todo, não falta nada.
Não pode correr nada mal. Tudo o que acontece é a vida que traz para eu reconhecer, é uma oportunidade para eu reconhecer e me estabelecer neste eu verdadeiro. E o impacto, quando nós nos permitimos e nos abrimos a esta investigação, de, será que eu preciso mesmo disto? Será que eu preciso mesmo daquilo? Será que eu preciso de um carro? Será que eu preciso de uma casa? Será que eu preciso de um companheiro? Para quê? Para ser feliz, para estar completo, para isto, para aquilo? Não. Nós não precisamos de nada. Estar em amor, estar em aceitação, é não querer nada. Porque tudo nos é oferecido. O corpo, a mente, capacidades. Quando não nos é oferecida alguma capacidade mental, digamos assim, é porque não precisamos disso para nada. É porque é a mente, o ego, a sentir-se insuficiente, como se fosse lá um fígado a achar que tem que ser um estômago. Não vai funcionar. A vida é sábia e nós somos essa própria vida. Quando vivemos a vida e aprendemos a ver a vida e nos estabelecemos aí. Impacto disto, para finalizarmos, impacto de viver em consciência, consciente que somos esta consciência e que a felicidade não é algo que nos possam tirar, ela é permanente. Impacto disto é um alívio. É um alívio viver em entrega. Porque não temos obrigações, não temos culpas, não temos frustrações, não há nada para ficar frustrado porque a vida acontece como tem que acontecer. Então é uma leveza, é uma ausência de esforço. Livres eu vou dizer livres de conceitos e limitações, não é? Mas os conceitos não desaparecem. Os conceitos continuam cá, a mente continua cá, o ego continua cá, os pensamentos continuam cá. A agitação pode estar aqui, mas já não te afeta, porque tal como as nuvens não afetam o céu, é uma aceitação profunda, pura. Vale a pena viver assim. Aliás, só isto é vida. Tudo o resto é uma aparência, é uma ilusão, é um sonho que as pessoas ainda por cima dizem que querem sonhar e realizar os sonhos, mas a realização de sonhos, estes sonhos só são realizáveis quando é esse o destino da pessoa. Outro vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás e que também está lá no canal, é quem quiser ver, que é a realização de sonhos. Sim, os sonhos são realizáveis, mas é quando estes sonhos são o teu destino. Não é quando a tua mente diz que quer XPTO, quero ser a pessoa mais conhecida do planeta. Se esse não for o teu destino, e se esse destino não for, se é um destino é sempre atribuído pela própria vida, digamos assim, é a vida a acontecer. Mas as coisas só te acontecem se te tiverem destinadas. Porque é só a vida a acontecer. A vida acontece no agora. Então, porque as pessoas pensam no destino que é uma coisa que vai acontecer no futuro. Não, o destino é o agora. Então, a parte prática, que é isto que eu vos quero passar, porque eu andei aqui muitos anos à procura desta prática. Aliás, grande parte da minha vida nem sabia que não era a teoria que me trazia esta felicidade. Ajuda, sim. É uma espécie de preparação, mas também é uma grande prisão. Mas é esta prática no sentido de, no aspecto do dia a dia da pessoa, eu não tenho que abandonar isto para meditar, eu não tenho que abandonar isto para me tornar um monge,
ou numa monja, neste caso, mas é utilizar o nosso dia-a-dia, a família, aproveitar quem amamos para nós reconhecermos neles, nesses acontecimentos, nos objetos, nas pessoas, aquilo que eu sou, amor, essência, ser. Primeiro grande passo, vamos lá, aqui à prática, primeiro grande passo. É um passo, é como se fosse aqui um estágio mental, que é utilizar a mente, ou seja, os pensamentos, os sentimentos e emoções, as imaginações, as memórias e as percepções para assumir honestamente, para nos desabituarmos de esconder. É como se estivéssemos aqui a esconder das outras pessoas aquilo que não queremos que os outros vejam, porque a nossa própria mente é que diz que aquilo é mau ou que é incorreto. Não é mau nem é bom. Nós somos o todo. Como é que pode haver mau ou bom? Não é? O mau ou bom é sempre os padrões de alguém. Isto é outra história. Então, nesta primeira fase é um libertar de traumas, de dores. É como que se permitisse aqui uma abertura e vai-se despindo a primeira camada de roupa e fica a segunda camada de roupa, que é a própria mente espiritualizada, o próprio ego espiritualizado. À medida que nós vamos avançando e vamos curando as feridas, é como se nos estivéssemos a preparar para esta curiosidade genuína, para esta vontade única de investigarmos quem é o ser, quem sou eu. E numa segunda etapa, libertos de crenças, a compreender verdadeiramente o que é uma crença limitadora, o que é o corpo e a mente, o que é a alma e o que é o todo, aí sim, nós vamos iniciar a investigação direta para o eu e utilizar, porque na primeira fase nós utilizamos os pensamentos, os sentimentos, as emoções, para compreender de onde vem, para desconstruir, para desacreditarmos daquilo. Para que nesta segunda fase da autoinvestigação já não precisamos, já sabemos quem somos, então não precisamos estar constantemente a desconstruir crenças, porque nós já sabemos que tem tudo a origem numa coisa, que é da separação, do sentimento de insuficiência. Para que numa terceira fase, quando nós já não temos dúvida nenhuma, nem intelectualmente, ou seja, na parte mental, nem, nem internamente, nem... É um saber profundo, é o saber que somos. Então isto é um estabelecimento no eu. É um caminho contínuo, dizer, opa, espera aí, não, isto é a mente, não sou eu, e volta. Até um dia deixar de haver desejo, deixar de se sentir necessidade de estarmos presos ao que quer que seja nesta mente. Amores, muito grata pela vossa presença. É sempre uma bênção estar aqui convosco. É sempre... é sempre um sem palavras, mas é amor, é amor, é esta entrega, é esta não dualidade, é esta não separação. Então, muito grata por vocês, por todas as vossas manifestações, não é? Por eu poder reconhecer isto em vocês e por poder estar aqui a partilhar todo este ensinamento tão libertador, tão... tão precioso, tão único.
tão o último caminho, né, direto para o ser. Enfim, amores, não há palavras. Permitam-se investigar, permitam-se entregar esta jornada para além do corpo e da alma. Permitam-se a apontar, a converter tudo. Permitam-se a amar, a apaixonarem-se por este ser e neste apaixonar, neste amor profundo, ir mergulhando até se encontrarem verdadeiramente. Porque quando vocês estão neste processo, vocês já estão a ajudar o mundo, a mudar o mundo. Não é a criticar as outras pessoas que nós vamos mudar alguma coisa, pelo contrário. É a reconhecer tudo o que está aqui dentro, tudo o que nos prende, é a aprender, é a sermos humildes e pedir ajuda. Até nós permanecermos nesta entrega profunda a este amor, esta felicidade, esta liberdade, esta consciência que somos. Gratidão, amores. Beijinhos muito grandes.